Ora, bom dia a todos. Bem-vindos ao primeiro workshop da Base ao Topo realizado online. É um prazer estar aqui convosco. Eu, neste momento, tanto este primeiro workshop, como foi já anunciado, vai estar relacionado com os princípios, as ideias que estão por trás do desenvolvimento desta matriz e daquilo que nós queremos, no fundo, passar em termos de informação sobre um projeto de alto rendimento e as diversas fases que o mesmo tem, desde a base até ao topo. Portanto, este primeiro workshop está muito relacionado com os princípios e com aquilo que nos faz e que nos fez chegar, no fundo, à matriz que vai começar a ser divulgada e difundida a partir deste momento. Este workshop será depois subdividido em quatro vertentes, em quatro fases, portanto, separado pelas quatro áreas técnicas, digamos assim, de intervenção. Portanto, haverá um workshop mais dedicado à área técnica, um workshop mais dedicado à área física, um workshop mais dedicado à área mental e outro mais à área tática, não necessariamente por esta ordem que eu disse aqui. Para os mesmos, nós teremos convidados e teremos uma conjugação de material, portanto, de modo a tornar clara quais é que são os principais objetivos das diversas fases de acordo com para o desenvolvimento de um atleta a médio e longo prazo. Portanto, esse é o principal objetivo destes workshops. Portanto, todos estes workshops acontecerão no final de cada mês, durante 5 meses seguidos, como foi anunciado. Portanto, nós começamos com este primeiro e depois a seguir teremos os outros nos meses que se seguem. Aqui nós vamos falar, no fundo, sobre como é que nós chegamos a esta matriz de desenvolvimento. Porquê da base ao topo? Não é? Portanto, porquê querermos organizar este desenvolvimento daquilo que é chamado nas várias federações anglófonas o Long-Term Development, portanto, Long-Term Player Development, que é o desenvolvimento do jogador a longo prazo. Não é? Portanto, aqui o tema é algo que em algumas federações está feito há algum tempo. Nós neste momento estamos a lançar a versão portuguesa, adaptada à nossa realidade também. Iremos passar sobre vários pontos que serão importantes para o desenvolvimento a médio e a longo prazo e a maximização das capacidades do jogador. Isto é extremamente importante para nós conseguirmos realmente aumentar a qualidade do trabalho que fazemos na base, de modo a termos maior potencial entre as necessidades pré-profissionais, portanto, de modo a que a competição interna seja realmente mais alta, e essa competição interna, ao ser mais alta, naturalmente vai ter reflexos depois ao nível da evolução do próprio jogador e vai ter reflexos depois também ao nível daqueles que serão os nossos melhores atletas, portanto, conseguirão eventualmente atingir um determinado nível e um nível mais alto, que é aquilo que nós todos queremos enquanto portugueses, enquanto nação. Portanto, iremos fazer uma pequena apresentação dos princípios e das ideias, no fundo, que estão por trás deste projeto, portanto, que tem vindo a ser desenvolvido basicamente desde o simpósio, no final de 2018, e que neste momento está a começar a chegar, no fundo, à sua divulgação, ao seu patamar. Não é final, mas porque isto é o início, está sempre em desenvolvimento. No entanto, portanto, à parte é que nós realmente vamos começar a comunicar relacionado com este aspecto. Portanto, isto vai ter diversas fases. A primeira fase é a divulgação da informação, dos objetivos, que é aquilo que nós estamos a fazer aqui, vamos começar a fazer aqui agora, como disse. Depois a ideia, obviamente, é, depois da informação, digamos assim, estar disponível para todos, nós passamos à parte da operacionalização, portanto, da criação de ferramentas para os treinadores, de modo a que possam visualizar de forma mais fácil, portanto, aquilo que nós estamos a tentar passar em termos de objetivos, portanto, e fatores mais importantes do desenvolvimento. Portanto, assim sendo, o que é que nós vamos falar durante estas aproximadamente 5 horas de apresentações? Bom, o primeiro aspecto, no fundo, é perceber o porquê da base ao topo. Portanto, por que razão é que é importante nós fazermos um plano de desenvolvimento a longo prazo? E como? Portanto, é que nós chegamos a este plano? Perceber
quais é que são os aspectos fundamentais para conseguir ter o sucesso a nível profissional. E, com base numa avaliação que é feita das capacidades que são necessárias para o sucesso num atleta em idade madura, ou seja, 17, 18, 19 anos, preparado, não é? Portanto, preparado para entrar neste momento, não é? Numa fase de profissionalismo mais avançada, ou real, o que é que esse atleta necessita de ter nessa altura para conseguir ser o mais completo possível, a conseguir ter sucesso naquilo que realmente ele quer atingir. Não é? Portanto, que nós, enquanto país, nós queremos que ele atinja, digamos assim, o mais alto, o seu nível mais alto possível, o seu máximo potencial. Não é? Portanto, em termos de desenvolvimento. Portanto, nós, ao percebermos, no fundo, tudo o que é feito, tudo o que é necessário dentro de um determinado patamar de nível, nós conseguimos depois, de acordo com os períodos críticos de desenvolvimento que nós já conhecemos através do conhecimento científico e prático, não é? Portanto, que está disponível, podemos perceber em que fase é que temos de trabalhar estes mesmos aspectos. Portanto, há questões que são mais trabalháveis numa determinada altura, há questões que são mais trabalháveis noutras alturas, há pré-requisitos para trabalhar, não é, diversos aspectos quando estamos a falar de desenvolvimento. Portanto, o primeiro ponto é perceber onde é que nós queremos chegar, não é? Onde é que nós queremos chegar? Quais é que são os nossos objetivos? O que é que nós queremos atingir? E a partir daí, para sabermos o momento e aquilo que nós queremos atingir e quando é que queremos atingir, nós vamos então traçar um plano de desenvolvimento em que as linhas gerais do mesmo serão praticamente idênticas em relação a quase todos os jogadores. Depois, obviamente, que há uma fase desse desenvolvimento em que as coisas se tornam mais específicas e mais individualizadas. Não é? Portanto, e essa fase pós-sub-14, normalmente, não é? Portanto, é uma fase em que é mais difícil colocar dentro de uma determinada matriz, no entanto, os princípios da mesma, não é? Portanto, podem lá estar também. Portanto, mas até aos 14 anos é perfeitamente possível fazer um trabalho comum, idêntico e de qualidade, que passe, no fundo, não é? Portanto, por uma base sólida em termos de desenvolvimento do atleta, com uma perspectiva sempre de longo prazo. Portanto, o primeiro aspecto será o porquê da base ao topo. A seguir, é isso, numa segunda apresentação, iremos falar sobre os princípios da base ao topo. No fundo, qual é que é a ideia, quais é que são as ideias, não é? Portanto, que estão por trás e que têm de ser constantemente trabalhadas, não é? Portanto, com o objetivo de maximizar o desenvolvimento do atleta. Há aspectos e valores que estão constantemente em trabalho, não é? Portanto, eles estarão presentes nessa apresentação. Iremos depois enfocar um bocadinho mais sobre as primeiras fases de desenvolvimento. As primeiras fases de desenvolvimento, estamos a falar até aos sub-10, no fundo, a nossa matriz será até aos 9 anos, não é? Portanto, dos 5 aos 9. Seguir isso as fases intermédias, que serão entre os 9 e os 14, não é? Portanto, uma idade fundamental em termos de desenvolvimento de skills específicos do ténis, e que vai determinar, no fundo, grande parte daquilo que vai acontecer a seguir. E depois, numa última fase, iremos, obviamente, portanto, falar um pouco sobre as fases avançadas de desenvolvimento e quais é que são as ideias, portanto, centrais dentro destas mesmas fases. Uma das coisas fundamentais para nós conseguirmos realmente desenvolver esta matriz é termos a capacidade para ver tudo o que está à volta do desenvolvimento do jogador. E os anglófonos, normalmente, têm tendência para falar sobre isto, não é? Portanto, falando sobre the big picture. Portanto, ser capaz de visualizar todos os aspectos que, no fundo, vão influenciar de uma forma ou de outra o desenvolvimento de um atleta. Isto não é só no ténis, obviamente, é em qualquer outra área, não é? Portanto, e a capacidade para conseguir ver estes aspectos todos implica, obviamente, um conhecimento sobre diversas áreas de intervenção e um determinado nível de experiência. Normalmente não está apenas numa pessoa, portanto, exige uma equipa de modo a que se consiga, não é? Portanto, atingir este nível de visão, que é fundamental para conseguirmos realmente desenvolver um jogador com qualidade. Portanto, este é um dos aspectos fundamentais e nós conseguimos olhar para todas as áreas de desenvolvimento e perceber realmente qual é que vai ser a mais importante em determinada fase para conseguirmos chegar e termos um quadro final, não é? Portanto, que será uma obra-prima, porque é aquilo, no fundo, que nós falamos quando falamos de desenvolvimento para o alto rendimento. Assim sendo, nada melhor do que analisar aquilo que se passa com os melhores jogadores a nível mundial, neste momento, não é? Portanto, para conseguir perceber quais são as características nas diversas áreas que nós temos de desenvolver para conseguir, não é? Portanto, atingir esse patamar.
Pronto, há vários aspectos que são fundamentais para o sucesso, portanto, essa é uma análise, não é? Portanto, ehm, que foi feita e que já foi feita, inclusive nós fizemos alguns workshops sobre isso, não só no Sub-14, ainda vai haver no final deste ano mais alguns workshops de unidade Split Step, mas o workshop Advantage do primeiro ano, de 2018, em que fizemos Lisboa-Porto e Lisboa-Porto acima de tudo, desculpem, portanto, divulgando, não é? Portanto, algumas das ideias centrais dentro da base para a criação desta matriz, não é? Portanto, mas a análise dos jogadores de alto rendimento e principalmente dos mais completos, não é? Faz-nos criar um modelo que seja um modelo ideal. Não é? Obviamente que nós sabemos que a maior parte dos jogadores não tem tudo, não tem todos os aspectos que nós vamos estar a trabalhar, mas a ideia de um trabalho de base é se nós, idealmente, conseguimos fazer, não é? Portanto, o atleta o mais completo possível. Quanto mais completo for o jogador, não é? Portanto, menos aspectos para explorar do ponto de vista tático, não é? Portanto, haverá por parte dos adversários quando o jogador atinge uma idade madura. Assim sendo, este vídeo que eu vos vou mostrar aqui, eu normalmente baseio a apresentação em alguns vídeos. Este vídeo que vos vou mostrar é um vídeo do Federer e que nós conseguimos realmente ver aqui não só todos os aspectos, especialmente técnicos, em termos de movimentação, capacidade de utilização de peso da raquete, não é? Portanto, timing em termos de discussão, manutenção do equilíbrio dinâmico ao longo do ponto, não é? Portanto, e a linha do corpo. Portanto, todos os aspectos, principalmente técnicos e físicos, para o sucesso, digamos assim, demonstram-se com base em alguns destes vídeos, um deles, não é? Portanto, que vou partilhar aqui convosco neste momento. Portanto, o que é que será necessário trabalhar, não é? Portanto, para conseguirmos que os nossos atletas consigam chegar o mais perto possível, não é? Portanto, de um nível completo como aquele que nós vemos neste vídeo, não é? Portanto, em termos técnicos e físicos e capacidade de movimentação, neste caso, que é aquilo que está aqui espelhado. Pronto, a ideia central, não é? Portanto, para o desenvolvimento a médio e longo prazo, parte muito das questões táticas que nós queremos que eles sejam capazes de conseguir executar num nível de alto rendimento. Portanto, há uma série de padrões, né? Nós iremos falar depois melhor sobre isto no workshop mais dedicado à componente tática, mas há uma série de padrões, que nós chamamos de padrões de 2, 3 bolas, que são padrões que um jogador, se os conseguir executar, significa que é um jogador extremamente completo e tem mais armas e maior capacidade para conseguir desenvolver todas as estratégias e táticas associadas para, de modo a que consegue desenvolver todas as estratégias e táticas associadas de modo a que tenha mais armas do ponto de vista tático para se adaptar às diferentes superfícies, para se adaptar às diferentes situações de jogo, para se adaptar às diferentes alterações por parte do adversário, não é? Portanto, e consequentemente ter maior probabilidade de sucesso. Obviamente que estas são algumas das situações, não é? Portanto, faltam aqui, por exemplo, algumas situações de serviço e resposta, não é? Portanto, aqui são, acima de tudo, situações mais comuns do ponto de vista tático, que servem de base para o desenvolvimento. Portanto, no fundo, nós ao desenvolvermos um atleta, o que nós queremos é que ele consiga, do ponto de vista tático, não é? Portanto, quando atinge a idade madura, ser capaz de fazer, não é? Portanto, o máximo de situações possíveis. E se conseguir fazer isso, vai ter maiores probabilidades de sucesso. Para conseguir fazer isso, necessita de armas do ponto de vista técnico, para conseguir executar os aspectos táticos, necessita de armas do ponto de vista físico, necessita de armas do ponto de vista mental, não é? Portanto, e, obviamente, todas estas vão contribuir para que, do ponto de vista tático, ele consiga realmente executar as diferentes situações,
não é? Portanto, que supostamente deveria conseguir executar para conseguir atingir um determinado padrão ou um determinado nível. Como todos sabemos, há detalhes que marcam a diferença. Há pequenos detalhes, não é? Portanto, que fazem uma enorme diferença naquilo que o jogador consegue ou não consegue executar. Portanto, há uns anos atrás, em 2017, a Eurosport fez um vídeo após a vitória do Federer no Australian Open, em que ele já não ganhava um grande slam há algum tempo. Portanto, e focou precisamente em algumas alterações que foram realizadas no jogo dele, em que lhe permitiram dotar de armas de modo a conseguir ultrapassar adversários que ele estava a ter dificuldade para ultrapassar, nomeadamente o Nadal, nos torneios de Grand Slam. Este vídeo que vou partilhar convosco está muito relacionado com a importância do detalhe, a importância de pequenos pormenores, o facto de pequenos pormenores poderem fazer realmente grandes diferenças em termos de performance, em termos de opções técnico-táticas e, consequentemente, em termos de resultado. O vídeo está em inglês, como alguns dos vídeos desta apresentação. Peço desculpa, nós não temos a tradução em português. Muitos deles têm legendas em inglês, portanto, espero que seja mais fácil de compreender os mesmos. Ten years. It had been 10 long years since Roger Federer last beat Rafael Nadal in a Grand Slam tournament. But in the Australian Open last January, the shot that had been his weakness against Rafa now became the key to his victory, the backhand. Roger's worked hard to turn his backhand into a much more aggressive shot. And a crucial step in his strategy has been the sabre, the sneak attack by Roger. In 2015, Roger started moving up into the court on the second serve, hitting half-volley returns. It forced him to improve on specific aspects of his technique. So how did he transfer all that into his backhand? Firstly, thanks to his improved footwork, he stepped into the court more often. 5 years ago, Federer was hitting only 26% of his backhands from inside the court. It was up to 40% in last year's Australian Open final. By hitting the ball on the rise in the rallies, he protected himself from Rafa's topspin. He was able to cut off the angles. By taking it early, he could hit the ball below shoulder level. It also meant he was giving Rafa less time for his shots, mostly attacking the Spaniard's forehand. Finally, he transferred his body weight into the shot. In the end, the combination of these slight changes altered Roger's mindset. It pushed him to be more daring at key moments. And it all paid off in that final. Podemos ver a importância de pequenos detalhes, do ponto de vista, neste caso, técnico e de percepção, na componente tática e, consequentemente, no resultado. Portanto, é importante que estes detalhes estejam sempre presentes quando nós estamos a falar de desenvolvimento a longo prazo. Se nós conseguirmos desenvolver um jogador que realmente tenha estes aspectos todos, melhor, mais fácil se torna para todos e para o próprio jogador conseguir fazer uma aposta mais séria, digamos assim, na modalidade, em fases mais avançadas do seu desenvolvimento.
Assim sendo, quando nós estamos a pensar no desenvolvimento dessa mesma matriz, o que nós temos de fazer é pensar em todos os aspectos que, no fundo, são necessários no jogador de alto rendimento. E a partir daí, fazer uma subdivisão dos mesmos em relação a quais é que são, realmente, quais é que são os aspectos influenciadores das componentes táticas que nós queremos que o jogador realmente consiga atingir, do ponto de vista técnico, tático, físico, né? Desculpa, do ponto de vista técnico, físico, mental e, obviamente, né? Portanto, em termos de elementos táticos, né? Portanto, para conseguir executar situações de jogo um pouco mais avançadas. Com base nessa análise, nós conseguimos distinguir quais é que são todos os pequenos elementos que vão influenciar o aspecto, o aspecto mais prático de aplicação do jogador a longo prazo. Um exemplo, nós queremos que o jogador consiga executar os 3 tipos de serviço para as 3 zonas de quadrado de serviço, não é? Portanto, com qualidade. Serviço chapado, serviço em kick, serviço em slice. O jogador só conseguirá executar esses serviços com qualidade se tiver uma pega de martelo, nós chamamos pega de martelo, pega intermédia, não é? Portanto, executada com qualidade. Não é? Portanto, primeiro ponto. Só conseguirá executar estes serviços com qualidade se conseguir ter um padrão de arremesso da raquete com qualidade. Portanto, só aí é que nós vamos conseguir criar velocidade que vai ser traduzida em efeito. Só vai conseguir atingir esse nível se tiver um domínio de raquete que permita ter um controle de spin para conseguir atingir esse nível. Não é? Portanto, só vai conseguir realmente desenvolver a precisão em termos de batimentos e movimentos, se realmente, para além do controle de raquete, não é? Portanto, tiveres executado um determinado número de repetições, sejam elas diretas ou indiretas, do serviço apenas puramente ou do movimento em si, não é? Portanto, de modo a conseguir dar direção nesse movimento de arremesso quando entra em contato com a bola. Portanto, só para falar sobre alguns aspectos, para conseguir jogar, fazer esses serviços a um determinado nível, não é? Portanto, é necessário que esse jogador consiga, jogador ou jogadora, consiga realmente gerar velocidade e para isso necessita de força explosiva, trabalho físico, não é? Portanto, associado, para conseguir gerar mais velocidade nesse movimento. Portanto, do ponto de vista mental, ele tem de ser capaz de produzir aquilo que treina, não é? Com qualidade, ser capaz de produzir em situação de stress, em situação de pressão. Não é? Portanto, são aspectos fundamentais a desenvolver para conseguir que ele realmente tenha sucesso nesse padrão de serviço. Portanto, há uma série de elementos relacionados com o desenvolvimento de um determinado aspecto, de um determinado aspecto que é fundamental a partir de um determinado nível, não é? Portanto, e esses elementos todos vão ter de ser desenvolvidos ao longo do tempo. Nós não podemos querer que o jogador atinja um determinado nível e tenha realmente esse serviço da forma como nós queremos, seja o serviço à direita, seja a capacidade de movimentação, seja a componente tática, controle de raquete, o domínio de spin, todos esses aspectos, não é? Portanto, vão servir de base a tudo aquilo que vai acontecer mais à frente. Portanto, dessa forma, vou-vos apresentar rapidamente, não é? No fundo, algumas tabelas que serviram de base, digamos assim, para este desenvolvimento. Quando falamos de situações de jogo, nós falamos de 5. Serviço, resposta, fundo de corte, que é considerado uma situação neutra, situação de ataque, normalmente é quando o jogador está em vantagem e normalmente faz a aproximação à rede, e a situação de defesa ou contra-ataque, que é, no fundo, a situação oposta, quando o outro jogador, no fundo, está em situação de ataque, em situação de subida à rede, e nós temos de ser capazes de neutralizar, digamos assim, não é? Portanto, o jogador está a vir para a rede. Portanto, nós, de modo geral, em termos de sistematização das situações de jogo, nós podemos considerar estas 5. Dentro destas 5 situações de jogo, há aspectos que nós sabemos que são fundamentais para o jogador conseguir atingir o sucesso e conseguir ter mais armas, como estávamos a falar há bocado, não é? Portanto, para conseguir aplicar os diversos aspectos do ponto de vista tático. Dentro dessas situações, nós podemos criar uma tabela, como estava a dizer há bocado, em que nós estabelecemos quais é que são os elementos técnicos que são fundamentais dentro da situação de serviço, de modo a que o jogador consiga executar todos os aspectos que nós queremos com qualidade numa idade madura. Já falámos sobre alguns. Pega continental é um deles. Controle de lançamento dos diferentes tipos de serviço, em termos de lançamento da bola. Correta posição de energia, portanto, a posição que provavelmente nós sabemos que vai permitir o atleta gerar maior energia e maior velocidade de raquete. Rotação ombro sobre ombro, né? Nós vamos falar agora sobre estes aspectos porque demoríamos mais tempo, portanto, isto falaremos um bocadinho mais na parte técnica. Utilização das pernas com eficácia, rápida recuperação do equilíbrio para a posição de atenção, rapidez em se colocar
de forma a bater a primeira bola com a sua pancada mais forte, ou seja, logo a seguir ao serviço. A escolha adequada do padrão de apoio, ou seja, aberto ou fechado para a primeira bola logo a seguir ao serviço, não é? Portanto, quando executa. Temos elementos técnicos, podemos fazer a mesma coisa para os elementos físicos, podemos fazer a mesma coisa para os elementos estáticos, não é? Portanto, são as capacidades, no fundo, que o jogador tem de ser capaz de desenvolver para conseguir tornar-se o mais versátil possível nas situações de serviço. A mesma coisa podemos e devemos fazer para a situação de resposta, não é? Os elementos técnicos necessários, os elementos físicos, os elementos estáticos, não é? Portanto, split step com qualidade, velocidade de leitura de serviço, preparações curtas, pontos de contacto ótimos, manutenção do equilíbrio, etc. Não é? Portanto, capacidade para colocar a bola na direção adequada, na parte tática, desculpem, profundidade de bola, capacidade de responder em bloqueio, slice, batimento normal. Portanto, há uma série de aspectos, normalmente, que vão influenciar a resposta, uma série de aspectos que irão influenciar o trabalho de fundo, e há mais uma série de aspectos que irão influenciar tanto o ataque, espelhado neste slide, como a defesa e o contra-ataque, né? Portanto, espelhados nestes slides. Isto, no fundo, nós analisarmos as situações todas, há questões que vão ser idênticas entre elas. Há aspectos em que vão ser idênticos quando nós estamos a falar do ataque e estamos a falar do serviço. Pega de martelo, por exemplo. Não é? Split step, quando estamos a falar de fundo do corte, quando estamos a falar, não é? Portanto, de resposta ao serviço, apesar de serem ligeiras diferenças, o timing e a situação, não é? Portanto, que é necessária, são semelhantes. Não é? O batimento em open stance, numa bola, para conseguir responder a um segundo serviço dentro do campo, não é? Portanto, com transfer, ou o batimento em open stance para conseguir responder a uma bola rápida ao canto do corte. Portanto, os padrões vão ser muito semelhantes entre quando nós comparamos, não é? Portanto, os diversos aspectos e conseguimos conjugar esta lista completa. Portanto, no fundo, esta lista separada por situações de jogo vai-nos dar, no fundo, uma lista um pouco mais completa. Aqui estou apenas alguns dos aspectos, okay? De uma forma um pouco mais genérica, em que, no fundo, vão-nos dar uma lista de aspectos em que nós sabemos que temos de trabalhar. O que é que nós temos de fazer, no fundo? Nós temos de ser capazes de pegar nestes aspectos todos e enquadrá-los de acordo com a perspectiva de desenvolvimento a longo prazo. Nós queremos que o jogador atinja uma pega correta para executar um serviço. Nós não vamos desenvolver isso quando o jogador tem 15 anos. Nós vamos desenvolver esse aspecto quando ele começa a pegar na raquete. Porquê? Porque nós sabemos que isso vai ser importante mais à frente. Portanto, é muito importante que ele comece a ganhar sensibilidade e confiança nos aspectos fundamentais que vão determinar o sucesso mais à frente. A questão é, um jogador... Há muitos aspectos que nós estamos a falar aqui em que não são realmente importantes no sentido do sucesso no sub-10 ou no sub-12, mas que vão ser determinantes mais à frente. E é extremamente importante nós termos esta visão de longo prazo. Percebemos naturalmente o que o jogador consegue fazer nas idades em que nós estamos a trabalhar e não pedir aspectos que sejam demasiadamente à frente das capacidades que ele tenha nesse momento, mas também ter atenção aos aspectos limitativos em que, se ele os desenvolver de uma forma incorreta ou menos correta, vai ter muito mais dificuldade em aperfeiçoá-los mais à frente para conseguir vir a ter sucesso em níveis mais altos de performance. Portanto, no fundo, esta visão de médio e longo prazo tem de estar sempre na nossa cabeça, tem de estar sempre enquanto nós estamos a trabalhar com os miúdos mais novos, de modo a realmente nós permitirmos que os mesmos consigam atingir o seu máximo potencial dentro da modalidade. Não é? Portanto, é esta a ideia, no fundo, do trabalho e do desenvolvimento desta matriz. Há estudos realizados sobre isto, não é? Portanto, como eu disse, não somos a primeira federação a desenvolver estes aspectos. Quando eu estava a tirar o doutoramento na Austrália, o meu colega de sala era o Macca Reed. O Macca Reed foi precisamente quem desenvolveu inicialmente a primeira matriz para a Tennis Australia. Entretanto, eles têm vindo a melhorar a mesma. Eu tive a oportunidade de contribuir para a mesma. Fui convidado a dar a minha opinião e a dar alguns aspectos relacionados com a mesma. Portanto, isto no fundo está baseado. A Tennis Australia é uma delas. Não há muitas federações com isto, no entanto há algumas. Algumas somente as federações de Grand Slam, os torneios de Grand Slam. Esta ideia de desenvolvimento
a médio e longo prazo, está relacionado com o Long-Term Player Development, portanto que é um pouco transversal em relação a qualquer modalidade. Portanto, nós não estamos a falar apenas de ténis, há capacidades que são mais facilmente desenvolvidas em determinadas faixas etárias. E temos que respeitar aquilo que nós chamamos normalmente de períodos críticos de desenvolvimento ou períodos sensíveis de desenvolvimento. Portanto, estes períodos sensíveis de desenvolvimento, um dos estudos mais conhecidos é o de Ericsson, em que, no fundo, falou da regra dos 10 anos e das 10 mil horas de prática, em que ele, no fundo, faz uma divisão daquilo que, dizendo que alguém só atinge o seu máximo potencial após, no fundo, essas 10 mil horas de prática de qualidade e pelo menos 10 anos, né? Portanto, manutenção numa determinada atividade. Portanto, isto não só no desporto ou no ténis, mas em várias atividades. Portanto, apresentamos aqui um quadro que foi desenvolvido com base neste estudo, né, pela Tennis Australia, que está muito relacionado, no fundo, com a matriz que nós estamos a desenvolver agora, com algumas guidelines e ideias, né, portanto, em relação às diversas fases. Nossas fases não são exatamente idênticas às que aqui estão, mas são muito parecidas em muitos dos aspectos que estão aqui demonstrados, né, com base neste estudo. Com base no mesmo estudo, a ITF e outras entidades dentro do ténis e fora do ténis têm vindo, no fundo, a estabelecer diferentes modelos. Portanto, e esses modelos, alguns deles mais abrangentes, outros mais específicos. Portanto, dentro dos mais abrangentes, está aqui um modelo do lado esquerdo, em que, no fundo, define 4 diferentes estágios de desenvolvimento. A parte do fundamental, portanto, de divertimento, mas também de fundamentais, de aspectos de base, que são fundamentais para o desenvolvimento posterior, normalmente que é definido até aos 10 anos. Depois a parte do treinar para treinar, na ideia não é treinar para treinar, obviamente os jogadores competem, mas a ideia é o desenvolvimento constante, portanto, diversos aspectos que vão ser fundamentais mais à frente. Eles definem aqui até aos 14 anos. Depois temos a parte do treinar para competir, em que no fundo o foco está mais realmente nas questões de enquadramento tático e de interação com o adversário. Aqui está definido mais entre os 14 e os 18 anos de idade. E depois, obviamente, o treinar para ganhar. Estamos a falar de uma fase de profissionalismo em que, no fundo, acontece a partir dos, que eles definem aqui como sendo a partir dos 18 anos, dos 18 anos em diante. Do lado direito, portanto, temos aqui algumas ideias relacionadas com a primeira, com aquilo que nós estamos a falar, portanto, já desenvolvido por Crespo em 2007. Assim sendo, nós para conseguirmos, como tínhamos a falar, para conseguirmos atingir o patamar mais alto, nós temos que conseguir fazer um jogador que técnico-taticamente, do ponto de vista físico e do ponto de vista mental, esteja no máximo das suas capacidades. Consiga atingir o máximo das suas capacidades. Obviamente que a partir de uma determinada altura é necessário equipas especializadas e trabalho mais detalhado sobre cada uma das áreas de desenvolvimento, mas numa fase precoce, e principalmente até aos 14 anos, é perfeitamente possível um treinador qualificado que tenha conhecimento sobre estas áreas e motivação para executar o trabalho, num clube que tenha uma estrutura que realmente ajude a que esses aspectos normalmente sejam desenvolvidos, conseguir fazer um bom trabalho nestas 4 áreas. Como eu disse no início, estas 4 áreas vão ser os aspectos em que nós vamos estar a focar nos próximos workshops separadamente. Portanto, este primeiro será mais uma visão geral de porquê da base ao todo. Portanto, mas é fundamental realmente que o jogador consiga ter um mínimo de lacunas, ser o mais completo possível nestas áreas todas, de modo a ter o máximo, aumentar as probabilidades de sucesso, para conseguir atingir o seu máximo potencial. Um dos aspectos fundamentais para nós conseguirmos atingir realmente o sucesso é a importância da excelência, a importância da qualidade do trabalho que é executado em cada um dos patamares. E qualidade, não estamos a falar obviamente de trabalho, não tem de ser um trabalho dito, quando nós falamos de qualidade de trabalho, só tem tendência para enquadrar mais do ponto de vista mais sério e demasiadamente focado, não é? Portanto, não, qualidade de trabalho dos 4, 5 até aos 7 anos de idade significa divertimento, significa conseguir pôr os miúdos a trabalhar para aquilo que nós queremos de uma forma divertida, de uma forma lúdica, de uma forma em que seja realmente interessante para eles estar no ténis e ganhar gosto pela modalidade. Portanto, a qualidade do trabalho é fundamental, mas o conceito de qualidade varia de acordo com o nível que nós vamos estar a falar. Não é? Portanto, e nós, abrindo aqui um bocado em termos de matriz, nós desenvolvemos patamares que estão relacionados até aos 7 anos de idade,
dos 7 aos 9, dos 9 aos 11, dos 11 aos 14, com uma diferenciação aqui, porque é uma fase muito importante, e depois 14 aos 17 e mais 17 anos. Esse é o nosso modelo, digamos assim, em termos de matriz de desenvolvimento. Dentro desse modelo, o perfil de relacionamento com o próprio jogador, com o próprio atleta, varia, obviamente. E a qualidade está muito associada a esses aspectos. Obviamente que depois há realmente objetivos em cada uma destas fases em que é necessário haver excelência no seu desenvolvimento. E só a partir do momento em que essa excelência realmente começa a estar desenvolvida, né, e está realmente desenvolvida e está trabalhada, é que nós poderemos passar, digamos assim, para o patamar seguinte. Isto funciona como se estivéssemos a construir uma casa. Não é? Estamos a construir uma casa, mas quando falo de alto rendimento, vamos falar de uma casa com andares, com mais andares, digamos assim, ou um prédio, mais propriamente dito, com mais andares do que uma casa normal. Não é? Portanto, e se vamos construir um arranha-céu, é necessário que as bases estejam realmente bem feitas e que cada patamar que seja desenvolvido ao longo do tempo esteja num determinado objetivo e com um determinado, não é? Portanto, com um determinado fim, de modo a que esse prédio, esse arranha-céus, não é? Portanto, no final, tenha o máximo de qualidade e se consiga manter de pé e resistir aos pequenos terremotos, não é? Portanto, que vão acontecendo ao longo do seu tempo de vida, de modo a ter o máximo de longevidade, não é? Portanto, em termos de duração. Há aqui um vídeo de uma TED Talk que está mais relacionado com o ensino, propriamente dito, com o ensino de um modo geral, mas eu achei bastante interessante, dentro desta perspectiva, partilhar convosco, porque fala precisamente sobre isso, sobre o sistema de ensino da forma como existe, de um modo geral, e, no fundo, quando nós queremos trabalhar para a excelência, realmente como é que nós devemos pensar e o que é que realmente devemos tentar fazer para conseguir com que os nossos formandos, digamos assim, atinjam, portanto, o nível mais alto possível de performance nas suas diversas áreas, seja ela o ténis, seja ela qualquer uma das outras áreas. The type of academic model that most of us grew up in is an instructor in a mastery framework. In a traditional academic model, we group students together, usually by age and perceived ability, and we shepherd them all together at the same pace. And what typically happens, let's say we're in a middle school pre-algebra class and the current unit is on exponents. The teacher will give a lecture on exponents, then we'll go home, do some homework. That'll continue for about 2 or 3 weeks, and then we get a test. And on that test, maybe I get a 75%, maybe you get a 90%, maybe you get a 95%. And even though that test has identified gaps in our knowledge, I didn't know 25% of the material, the whole class will then move on to the next subject. Probably a more advanced subject that's going to build on those gaps. And that process continues. And you immediately start to realize how strange this is. I didn't know 25% of the more foundational thing, and now I'm being pushed to the more advanced thing. And it keeps accumulating all the way that you get to a more advanced class, and all of a sudden you hit a wall and say, oh, I'm not meant to be a cancer researcher. I'm not meant to be a physicist. I'm not meant to be a mathematician. Imagine if we did other things in our life that way. Say home building. So we bring in the contractor, say, told we have 2 weeks to build the foundation, do what you can. But 2 weeks later, the inspector comes, looks around, says, okay, the concrete's still wet right over there, that part's not quite up to code, I'll give it an 80%. Say, great, that's a C, let's build the first floor. Same thing, second floor, third floor, and all of a sudden while you're building the third floor, that whole structure collapses. The idea of mastery learning is to do the exact opposite. Instead of artificially constraining when and how long, fixing when and how long you work on something, pretty much ensuring that variable outcome, the A, B, C, D, F, and do it the other way around. What's variable is when and how long a student actually has to work on something, and what's fixed is that they actually master the material. Now, a lot of skeptics might say, well, hey, this is all great philosophically, but it seems impractical. To actually do it with students, it seems like every student would be on their own track. But now today, it's no longer impractical. We have the tools to do it. Students need an explanation at their own time and pace. Well, there's on-demand video for that. They need practice, they need feedback. Well, there's adaptive exercises. It's readily available for students. And when that happens, all sorts of neat things happen. One, the students can actually master the concepts, but they're also building their growth mindset, they're building their grit, their perseverance, they're taking agency over their learning. If we let people tap into their potential by mastering concepts, by being able to exercise agency over their learning,
When you think about the type of equity we can have and the rate at which civilization could even progress. Basicamente, a mensagem, que era aquela que eu estava a dar antes, né? Portanto, é a excelência em cada fase. Sermos capazes de, em cada uma das fases de desenvolvimento, garantir que todos os aspectos estão realmente assimilados para conseguirmos passar para a fase seguinte. Obviamente que, a partir de uma determinada fase, este trabalho tem de ser também, tem de ter uma componente, tem de ter uma componente individualizada. Não é? Portanto, não só os objetivos têm de ser mais individualizados, não é? Como o próprio trabalho começa a ter que ser um pouco mais direcionado para as necessidades específicas e para o ritmo de desenvolvimento de cada um dos alunos que nós temos. Não é? Portanto, para conseguir fazê-lo atingir o seu máximo potencial dentro das janelas de oportunidade de desenvolvimento das capacidades, que nós sabemos, não é, quais é que são e que iremos também divulgar através da matriz, como vos tenho dito. Um dos vídeos que eu normalmente partilho bastante e que vocês, alguns de vocês que já fizeram os cursos e os workshops nos últimos 2 anos, já ouviram, né? Se calhar mais do que uma vez, está relacionado com um vídeo de, basicamente, andar de bicicleta. Isto para falar em relação, o objetivo aqui é como é que se processa a aprendizagem, como é que nós realmente conseguimos fazer com que os alunos e os nossos atletas aprendam da melhor forma, e não só aprendam da melhor forma, mas consigam se desenvolver desde o início com os padrões corretos, de modo a que nós não tenhamos mais à frente de fazer a alteração desses mesmos padrões. Portanto, é fundamental sermos capazes de ensinar bem desde o início, não é? Portanto, e com os padrões que se vão ser mais necessários, vão ser necessários mais à frente. Portanto, este vídeo, para quem ainda não o viu, é o vídeo, e este não tem legendas, peço desculpa, nem mesmo em inglês, mas este vídeo, no fundo, fala sobre, portanto, é sobre um canal YouTube de um cientista americano, mas que, no fundo, fala sobre o que é as dificuldades para alterar pequenos aspectos em termos de padrão motor. Em termos de padrão motor da pessoa, não é, no fundo, que o está a executar. Portanto, utilizando o andar de bicicleta, no fundo, que é o andar de bicicleta, que é aquelas coisas que quase todos nós fizemos, não é? Portanto, e que aprendemos a fazer desde idades muito precoces, nós fazemos isso com qualidade. Portanto, ele altera apenas um aspecto, um pequeno parâmetro no andar de bicicleta. E esse pequeno parâmetro está relacionado com quando o volante vai para a direita, a roda vira para a esquerda, quando o volante vai para a esquerda, a roda vira para a direita. Basicamente, ao contrário daquilo que normalmente acontece. E isto, apesar de tudo o resto ser idêntico, a ideia de equilíbrio, a ideia, não é? Portanto, de pedalar, a ideia do guiador, portanto, tudo o resto dentro da bicicleta é idêntico, mas a alteração de um pequeno padrão, não é? Faz com que haja uma dificuldade tremenda em aprender esse novo padrão motor. E a alteração desse padrão motor, no fundo, é a mesma ideia daquilo que se pode passar se nós tivermos vamos falar da técnica aqui, se tivermos um padrão técnico menos correto, e estejamos a executar durante um longo período de tempo, não é? Portanto, com muitos treinos e com passado vários anos, e depois, passado algum tempo, nós queremos alterar um pequeno aspecto, não é? Portanto, dentro desse padrão técnico. A alteração não é assim tão fácil, exige consciencialização, não é? Portanto, e essa consciencialização vai tornar mais difícil o processo de aprendizagem do que se nós estivéssemos focado nesse detalhe desde o início. E se estivéssemos focado nesse detalhe desde o início, esse detalhe tornava-se parte integrante desse movimento e desse padrão motor naquela pessoa, naquele aluno, naquele atleta específico. Não é? Deixo com este vídeo, deixo com o vídeo, como eu disse, já alguns de vocês devem ter visto nos workshops e cursos, mas muitos ainda provavelmente não o terão visto, mas é uma ideia que eu acho que é fundamental de passar para nós percebermos este conceito, no fundo, de desenvolvimento de longo prazo. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory.
Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay. All right, just a second. All right, so, whenever you're ready. Yeah. Wait. No, you have to keep your feet on. Dude, all right, give it a go. Just give it a go. Wait. Like, you gotta start rolling at least. Okay, go. And go. Oh, go! Alright, back up. Okay, wait. Keep your feet on the pedal. Go. Go right on. Just keep your feet on the pedals. Handles on. Yeah, come on. Alright, one more time. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm gonna see if somebody brings a bicycle and I'm gonna try to ride a normal bike.
It's backwards. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold on, it clicked. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking. You don't believe me. That looks so weird. You were like, la, la, and it's You think I'm lying, don't you? I didn't. I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Have a good one. Quando nós vimos o vídeo, para demonstrar aquilo que estava a dizer, no fundo a ideia é que a aprendizagem em idades precoces processa-se de uma forma mais rápida, não é, do que em idades mais avançadas, primeiro ponto. Segundo ponto, quanto menos tempo nós temos de prática em algo que seja menos correto, mais fácil é também nós conseguimos melhorar e conseguimos adaptar-nos, não é, portanto, àquilo que queremos mais à frente. E outro aspecto importante, não é, portanto, demonstra a experiência que apresentada com a bicicleta, é que, apesar de ele ter demorado 8 meses para conseguir realmente, né, portanto, fazer a alteração em termos de padrão de motor relacionado com a bicicleta, foram necessários apenas alguns minutos, né, 20 minutos, para conseguir voltar ao padrão anterior. Né? Portanto, ou seja, a nossa aprendizagem faz muito pela criação de circuitos neuronais, circuitos que normalmente costumo chamar de autoestradas, de forma como eu costumo explicar esta ideia através de autoestradas. E quando um miúdo ou alguém não tem experiência, portanto, praticamente nenhuma nessa área, o que acontece é que estamos a trilhar o primeiro caminho. Esse primeiro caminho, da primeira vez que é trilhado, não é? Portanto, a tendência normal é quando nós chegamos ao início do caminho, voltar a seguir pelo mesmo caminho, ou seja, fazer o mesmo movimento. Se nós fizermos a mesma ideia e o mesmo circuito várias vezes, esse circuito vai sendo cada vez mais reforçado. E nós estamos a reforçar um circuito que convém que seja o circuito que nós realmente queremos mais à frente. Porque se não for, a alteração desse circuito torna-se muito mais complicada, porque o nosso cérebro já vai estar associado realmente a este tipo de padrão e a este tipo de desenvolvimento, e depois torna-se mais difícil nós dizermos que tem de ir para outro sítio em que o caminho não está trilhado, né, que vai ter que recomeçar uma nova aprendizagem. Portanto, isto de uma forma simples, passando a ideia, no fundo, não é? Portanto, a ideia que queria passar, no fundo, com a apresentação deste vídeo. Dentro desta ideia de desenvolvimento de longo prazo, há um período, digamos assim, há um checkmark, não é? Portanto, que é extremamente importante para atingir realmente patamares mais elevados. E esse checkmark normalmente está associado ao nível que o jogador tem quando atinge, não é? Portanto, a idade entre os 13 e os 15 anos. Portanto, normalmente nos sub-14, no último ano de sub-14, digamos assim, ou no primeiro ano a seguir. E esse checkmark, porquê? Porque é uma fase que nós sabemos que é extremamente importante para conseguir, para o jogador, não só ter a confiança que realmente consegue atingir determinados níveis, acreditar. E esse acreditar vai determinar, no fundo, grande parte do que se vai passar a seguir. Porque se ele acreditar, se a família acreditar, se toda a gente acreditar, toda a gente vai investir mais para realmente conseguir atingir patamares mais altos. E nós sabemos que a maior parte dos jogadores que conseguiram ter sucesso estavam num determinado nível, não todos obviamente, mas a maior parte estavam num determinado nível nesta idade, não necessariamente nível de resultados, mas nível de desenvolvimento. Não é? Portanto, tem uma série de aspectos relacionados com aquilo que vai ser necessário, no fundo, desenvolver mais à frente. No fundo, são uma espécie de miniaturas do jogador que vamos ver mais à frente.
Aqui o vídeo que eu vos apresento é um vídeo do Nadal com o Gasquet, um vídeo muito conhecido pela maior parte, né, portanto, dos treinadores e dos aficionados da modalidade pelo mundo. Num torneio muito famoso a nível internacional, que é o PTAS, em Tarbes, que é considerado, se não o torneio mais forte, um dos torneios mais fortes do mundo neste escalão. Portanto, através do vídeo que eu vos vou mostrar, vocês podem ver, no fundo, qual é que é o nível, não é, portanto, destes jogadores nesta idade, e que se nós retirarmos alguns aspectos que estão, na sua maioria, relacionados com potência, com capacidade de potência para a movimentação, potência para a execução de serviço, potência, não é, portanto, para os movimentos de execução em determinadas situações, o nível de controle de bola, o nível de regularidade, o nível de profundidade de jogo, o nível de precisão, não é, portanto, a qualidade de desenvolvimento técnico-tático, está em grande parte presente já nestas idades. Portanto, esta deve ser uma das nossas bitolas em termos de desenvolvimento de um jogador no escalão de sub-14. Obviamente, depois os resultados, como eu disse, vão ser influenciados por uma série de fatores, até pela própria maturação e maturidade do próprio jogador, mas a capacidade para conseguir desenvolver um jogador que esteja, né, ajudar a desenvolver um jogador em que esteja realmente com os aspectos quase todos desenvolvidos, como nós vemos, né, portanto, nesta imagem, com um bocadinho, com maior ou menor regularidade, com maior ou menor potência, com maior ou menor qualidade em determinados parâmetros, mas é fundamental que esteja perto, né, portanto, de um determinado tipo de desenvolvimento. Portanto, vemos ali alguma troca de bolas, não é? Portanto, tem que dar procedimento para perceber o nível de regularidade, profundidade, aquilo que já falei há bocado, não é? Portanto, é extremamente importante nós termos isto como patamar para os escalões precoces, porque se termos apenas o que vai passar a nível de rendimento, isso está, mesmo na nossa mente, na nossa cabeça, está bastante longe, não é? Mas se nós conseguimos realmente desenvolver um jogador que esteja completo nestas idades, isso é algo mais objetivo e mais perto, digamos assim, da realidade. E mais perto daquilo que nós, do nosso trabalho dia a dia, conseguimos ver, passar alguns anos de trabalho, não temos que esperar 10 anos para perceber, não é? Portanto, o que é que vai acontecer mais à frente. Um dos aspectos fundamentais no desenvolvimento é, obviamente, a capacidade de observação do treinador, não é? Portanto, o treinador tem de ser capaz de conseguir perceber o que é que realmente tem qualidade e não tem qualidade no desenvolvimento. Portanto, desde o início, desde os sub-7, depois no escalão dos 7 aos 9, portanto, é necessário a capacidade de observação e de análise é fundamental. Portanto, é fundamental para nós realmente identificarmos os pequenos detalhes, os pequenos aspectos, não é? Portanto, que são importantes mais à frente. Nós vamos fazer de futuro vídeos focando nestes pequenos aspectos, nestes pequenos detalhes, os exercícios, enfocando e dando ênfase realmente em quais são as componentes críticas que realmente são necessárias de observar nessas alturas, não é? Portanto, mas a qualidade do treinador é algo que seja apenas pela visão ou através da utilização de outros instrumentos, não é? Portanto, que permitam observar esses parâmetros de qualidade, alguns deles mais ou menos observáveis, outros têm de ser, obviamente, do ponto de vista mental, têm de ser analisados em termos de intervenção do próprio jogador, etc. Mas é algo que é fundamental para o sucesso a médio e longo prazo e para que o jogador consiga passar pelos diversos patamares com o devido sucesso. A capacidade para ser positivo ao longo de todo o processo é algo também extremamente relevante. Nós sabemos que isto é um projeto a longo prazo, portanto, sendo um processo a longo prazo e um projeto a longo prazo, o ideal, o primeiro aspecto é precisamente que os alunos se mantenham ligados à modalidade de forma agradável, de forma positiva, não é? Portanto, nesse aspecto, a comunicação, mais do que a intensidade dos treinos, que é extremamente importante, que é um dos aspectos mais importantes, mas a comunicação do treinador e depois a comunicação do triângulo e das pessoas, de entourage, todos os que estão à volta do jogador, desde as idades mais precoces, é fundamental para o desenvolvimento deste sentimento dentro do atleta.
Né? Portanto, este sentimento está muito relacionado com a forma como nós todos interagimos com o mesmo. E um dos aspectos que normalmente eu costumo enfocar mais está relacionado precisamente com aquilo que eu chamo da técnica da sanduíche, é que no fundo diz que por cada feedback prescritivo, no fundo por cada aspecto que nós dizemos que o jogador tem de melhorar, nós devemos enquadrá-lo sempre dentro de 2 aspectos positivos. Ou seja, dizer algo que ele fez bem, logo a seguir dizer algo, não é? Portanto, que ele eventualmente tem de melhorar e depois logo a seguir fechar com algo que ele fez bem. Dando um exemplo do ponto de vista técnico, boa direita, não é? Okay? Mas se calhar na próxima bola tenta entrar um pouco mais por baixo da bola. Okay? Mas o seu trabalho de propulsão à bola foi excelente. Okay? Vamos lá a seguir. Portanto, isto com um atleta um bocadinho mais, não faz desenvolvimento, mas um bocadinho mais avançada, com 10, 11 anos. Okay? Portanto, é algo que é fundamental em termos de desenvolvimento a médio e longo prazo e vai determinar grande parte do sentimento que o atleta tem e da autonoção, da autoavaliação que ele é capaz de fazer em relação àquilo que está a fazer. Se nós falarmos quase que só daquilo que o atleta tem de melhorar, o que acontece é que o atleta, a determinada altura, vai achar que está tudo uma porcaria. Não é? Portanto, e isso não é uma mensagem que nós... E depois isso reduz o prazer na atividade, automaticamente. Mas se eu tiver o reconhecimento que, não, eu estou a fazer bem, mas há um ou outro aspecto que eu preciso melhorar. E, no fundo, é isso que é, para cada um dos níveis, é isso que vai acontecer. Portanto, nós temos realmente de nos focar nestes aspectos que são realmente os aspectos mais fundamentais em termos de desenvolvimento a longo prazo. Neste desenvolvimento a longo prazo, a capacidade para respeitar individualidades, não é? Portanto, é também algo fundamental. Eu gosto muito desta fotografia, em que no fundo apresenta, não é? Portanto, vários animais, como podem ver, mas o teste é idêntico para todos. Nós sabemos que dentro da modalidade, dentro do ténis, nós temos jogadores que vão ser mais baseliners, temos jogadores que vão ser mais agressivos, temos jogadores que vão ter 1,90 m, não é? Portanto, e vão estar constantemente a tomar a iniciativa, temos jogadores, não é? Portanto, têm características diferentes, temos jogadores que realmente podem ser bons jogadores de pares, não é? Portanto, e cada um tem uma determinada individualidade, cada um tem um determinado ritmo de desenvolvimento, não é? Portanto, e temos de respeitar esse ritmo dentro dos parâmetros e dentro dos objetivos que nós, obviamente, queremos para aquela faixa etária. Há um aspecto extremamente importante no crescimento também, que é a diferença entre idade biológica e idade cronológica. No fundo, a idade óssea, não é? Como nós normalmente chamamos também. A idade óssea, ou a idade biológica, é um dos aspectos fundamentais a respeitar no desenvolvimento e nesta matriz de desenvolvimento. Isso é que é um guia e depois há pequenas variações, obviamente, de acordo com a idade biológica e as fases de desenvolvimento do jogador. E os estágios, desculpem, de desenvolvimento do jogador. Mas é extremamente importante que nós respeitemos esse desenvolvimento e que nós temos de tentar individualizar o processo de aprendizagem ao máximo. Isto não significa necessariamente muitos mais treinos individuais, como nós normalmente chamamos, mas antes estabelecer objetivos que sejam, além dos objetivos de grupo e dos objetivos que nós sabemos que eles querem atingir, há ritmos diferentes e cada jogador, em determinada fase, deve ter os seus próprios objetivos individuais, não é, para tentar atingir, não é, e ter consciencialização daquilo que realmente deve atingir para conseguir desenvolver-se para um determinado patamar. Para terminar esta parte da apresentação, quero partilhar um vídeo convosco que fala um pouco sobre a nossa atitude diária e liderança, né? Um aspecto fundamental para nós conseguirmos realmente ajudar todos a desenvolver no sentido e na direção adequada. Né? Portanto, isto obviamente não é relacionado, estes aspectos não são só relacionados com o ténis, são relacionados com liderança de modo geral. Portanto, de um preletor que eu pessoalmente gosto do trabalho que ele tem vindo a desenvolver, de Simon Sinek, em que ele fala aqui, no fundo, da importância dos detalhes diários, não é? Portanto, no desenvolvimento deste aspecto de liderança, atitude, não é? Portanto, e conseguir fazer com que todos realmente estejam a desenvolver um determinado patamar. Portanto, prefiro partilhar o vídeo convosco. Do you love your wife? Yes. Prove it. Like, what's the metric? Give me the number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her. Now you love her, right? Tell me the day the love happened. It's an impossible question. But it's not that it doesn't exist, it's that it's much easier to prove over time, right? Well, leadership is the same thing. It's about transitions. So if you were to go to the gym, it's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right?
So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday, and she doesn't love me. Clearly I'll give up. That's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day. You can skip a day or two. You know, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year, your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for 2 minutes. What does brushing your teeth twice a day for 2 minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for 2 minutes. Right? It's the consistency. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. So the problem is we treat leadership with intensity. We have a 2-day offsite, we invite a bunch of speakers, we give everybody a certificate. You're a leader, right? Those things are like going to the dentist. They're very important. They're good for reminding us or getting us back on track, learning new lessons. But it's the daily practice of all the monotonous, little, boring things like brushing your teeth that matter the most. She didn't fall in love with you because you remembered her birthday and bought her flowers on Valentine's Day. She fell in love with you because when you woke up in the morning, you said good morning to her before you checked your phone. She fell in love with you because when you went to the fridge to get yourself a drink, you got her one without even asking. She fell in love with you because when you had an amazing day at work and she came home and she had a terrible day at work, you didn't say, yeah, but let me tell you about my day. You sat and listened to her awful day and you didn't say a thing about your amazing day. This is why she fell in love with you. I can't tell you exactly what day, and it was no particular thing you did. It was the accumulation of all of those little things that she woke up one day and as if she pressed a button, she goes, I love him, right? Leadership is exactly the same. There's no event. There's no thing I can tell you you have to do that your people will trust you. It just doesn't work that way. It's an accumulation of lots and lots of little things that anyone by themselves is innocuous and useless. Literally, pointless by themselves. People will look at little things that are good leadership practices and say, that won't work. And you're absolutely right. But if you do it consistently, and you do it in combination with lots of other little things, like saying good morning to someone, that looking them in the eye. My friend George, who's a 3-star general in the Marine Corps, he says his test for leadership, and I love this, he goes, his test for a good leader is if you ask somebody how their day is going, you actually care about the answer. The number of times we're walking to a meeting, we're rushing, we go, how are you? Not good, I gotta get to you later, I'm late for a meeting. If you ask the question, you were standing there and you were listening to the answer. It's those little innocuous things that you do over and over and over and over that people will say, I love my job. Not I like my job. I like my job means, yeah, the challenge is great, they pay me well, I like the people. I love my job means, I don't want to work anywhere else. I don't care how much somebody else is willing to pay me. I'm devoted to the people here, and I care desperately about the people here as if they were my family. In business, we have colleagues and coworkers. In the military, they have brothers and sisters. That's how they think of each other. If you really have a strong corporate culture, the people will think of each other like brothers and sisters. It's like a family, right? No. Brothers and sisters. Deep love. Fight, but the love doesn't go away. Bicker, the love doesn't go away. And I'll fight with my sister, but if you threaten my sister, you're going to have to deal with me. Right? We'll fight internally, we'll bicker with each other, but nobody's going to hurt each other, and if anything from the outside shows up, you're looking at a unified front. Brothers and sisters. Now, how do you create brothers and sisters out of strangers? Common beliefs, common values, parents, in other words, executives who care about their children's success, who care to raise their children, teach them skills, discipline them when necessary, help them build their self-confidence so that they can go on and achieve something more than you could have ever imagined achieving for yourself. That's leadership. An absolute love and devotion for the people who've committed their lives to this enterprise. Grande parte dos aspectos mencionados ali neste momento, neste último vídeo, estão relacionados com aspectos diários de liderança, não é? Porque são idênticos em relação a tudo que nós fazemos. Um dos aspectos fundamentais
para nós conseguirmos levar um projeto de competição a bom porto, nós realmente sermos capazes de conjugar os esforços de todos os membros da equipa numa determinada direção. Portanto, no fundo, capacidade de gestão e de liderança são, obviamente, aspectos fundamentais para nós conseguirmos desenvolver qualquer projeto e os projetos no ténis não são dissociados, no fundo, deste aspecto. Portanto, estes são alguns aspectos principais do desenvolvimento da matriz, que nós iremos continuar a divulgá-la, portanto, ao longo das próximas sessões e dos próximos vídeos desta formação. O próximo vídeo será, portanto, que nós iremos colocar disponível amanhã, será, no fundo, uma apresentação do Simpósio Nacional de Treinadores, será a apresentação minha e do João Antunes sobre o porquê da base ao topo. É um vídeo que fala sobre alguns destes aspectos, mas de forma diferente, também com a perspectiva do João dentro do mesmo. Portanto, e depois de seguida, na segunda-feira, iremos então mostrar-vos pela primeira vez qual é que é a nossa ideia de matriz, com pequenos cartazes individuais relacionados com cada uma das fases e falando sinteticamente, no fundo, sobre quais é que são os objetivos de um modo geral em termos de desenvolvimento a médio e a longo prazo dentro desta matriz. Portanto, espero que tenham gostado e que tenha sido proveitoso este período em conjunto. Como vos disse, nós no sábado, dia 30, teremos uma sessão de esclarecimentos. Portanto, todas as dúvidas que vocês vão tendo em relação aos aspectos e aos vídeos que nós vamos apresentando, podem ir anotando os mesmos e depois, sábado, portanto, estarei disponível para esclarecer tudo aquilo que seja necessário esclarecer em relação às formações em causa. Portanto, votos de um bom sábado, o resto de bom sábado, neste caso, e até amanhã.